dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Quero agradecer inicialmente por você estar tirando esse tempinho para assistir essa aula, que a aula de hoje é sobre as fases do romantismo, só que ligado à prosa, né? Vamos relembrar, são 3 fases. A primeira fase foi chamada fase hedianista. A segunda fase foi chamada de fase ultra-romântica, que tem a ver com a byronista, né? A Lord Byron. E a terceira fase é a fase chamada condoreira ou hugoniana, que é ligada às questões sociais, às tentativas de fazer uma literatura engajada. Então, assim, a gente vai começar pensando quais foram os grandes nomes da nossa prosa romântica. E antes de começar, tem algumas coisas que a gente tem que começar a entender. A primeira delas é que o romance europeu, como nós conhecemos hoje, com a sua incorporação, seu modo, sua estrutura, ele começou a ser construído foi justamente nesse período romântico. Que até então as formas eram muito presas a poema épico. A narrativa era muito ligada à ideia de poema épico. Então a gente vai ter aí o início do romance como nós conhecemos. E lembrando que romance não quer dizer necessariamente uma história de amor, uma história de apaixonados, tá? Então vamos lá, segue o fio. Então, seguindo o fio da meada, nós vamos pensar que nós vamos ter uma produção em prosa mais tardia do que a produção, digamos assim, de poemas. Porque era uma tradição, né, a poesia ainda. E aí a prosa, ela começa a ganhar novos ares nesse momento. Então, assim, vamos lá. Os primeiros romances a serem publicados foi O Filho de Pescador, em 1843, de Teixeira e Souza, e A Moreninha, em 1844, de Joaquim Manuel do Nascimento. Nesse período aqui, a gente estava vivendo resquícios da produção colonial. E por isso que a ideia de prosa, de texto narrativo, ainda é um pouco complexo, tá? Tem uma aula, gente, eu quero que vocês depois puderem, volta lá e vê uma aula sobre os gêneros literários. E aí a gente tem que lembrar que são 3. O gênero lírico, que predomina muito tempo, o classicismo, as produções durante o período colonial no Brasil, o gênero lírico, o gênero épico, que é o gênero narrativo, e o gênero dramático. São 3, tá? Então, nesse momento, o Brasil começa a fazer mais. Ele sempre fez poesia, sempre, se a gente for voltar lá no barroco, nas outras, vai ter sempre a poesia presente. Então, o gênero lírico sempre vai estar presente na literatura produzida no Brasil, mesmo que essa literatura tenha sido até então cópia. E aí, nesse momento, o Brasil começa a produzir prosa. Prosa entra no gênero épico, que é o gênero narrativo. As grandes histórias, tá? E aí a gente vai começar a ter os romances de folhetim. O que vai ser o romance de folhetim? Eu havia falado que antigamente os autores, eles não tinham digamos assim, a formação, não tinha um público leitor fixo. E os jornais e os folhetins, eles foram o grande, digamos assim, formador de leitor naquele período. Porque os autores, às vezes, não tinham, muitas vezes, recursos suficientes para publicar um livro. E eles também precisavam, às vezes, os que tinham, eles tinham um receio de publicar um livro e ele ser um fiasco, né? Então, o que eles precisavam? Testar
a história. E como é que eles testavam essas histórias, esses romances, essas narrativas? Eles simplesmente começavam a publicar em jornais, quer dizer, os folhetins. E eles eram semanalmente, alguns diariamente ou quinzenalmente, dependendo de como fosse o contrato com o jornal em que eles se colocassem a fazer isso. E iam publicando trechos dos romances. E aí, gente, daí que vem o termo novela. Novela é porque tem a ideia de novelo. Vocês lembram de novela de lã, que é aquela de enrola? Ou seja, a novela é para enrolar você numa história, enrolar você num enredo. Então, a ideia deles era justamente essa: testar como o leitor ia se apegar a uma determinada história. Então, eles pegavam e publicavam os pedacinhos. E quando as histórias tinham sucesso, alguns eram sucesso imediato, outros só veriam a ser sucesso muitos anos depois. Eles compilavam esses escritos que foram publicados em folhetins, em jornais, e transformavam em livro. Aí sim tinha a venda garantida. E aí a gente vai ter alguns, nesse período, a ideia do romance de folhetim que eu vinha falando, é que eles testavam a qualidade da história, Se a história ia pegar ou não. E o recurso que eles usavam, até hoje é usado nas novelas, telenovelas, principalmente dessas grandes emissoras, é o recurso de interromper a narrativa justamente naquele momento que a gente... o que vai acontecer? Vai acontecer. E acaba bem naquela hora. Então, esse recurso de parar para criar interesse foi um fenômeno. Ele garantiu que as pessoas procurassem o folhetim, a revista, o jornal na próxima semana, querendo saber o que estava acontecendo. Peraí, gente, será que a mocinha vai descobrir a traição de não sei quem? Será que Rogério, Rodrigo, Rodolfo, Ronaldo, Ricardo vai descobrir que é o pai de Luísa, Marília? Sabe aquelas coisas assim, bem... Então, surge aí. E aí, esse período... E aí, na primeira fase, que é a fase idianista, a gente vai ter a figura que mais vai se destacar, na prosa romântica no Brasil, que vai ser José de Alencar. José de Alencar, ele vai praticamente tomar um projeto de fabricar um Brasil. Como assim, professora? O Brasil não existia? Não. A ideia de fabricar o Brasil pautado naquela ideia do herói indígena. Então ele começa com o Guarani, com o Iracema, todos esses romances trazendo a história do índio como o principal. E eu tinha falado em outros vídeos, e eu volto a falar, que é um pouco problemático em José de Alencar, é a questão de que o índio, por mais que ele seja herói, que ele seja o protagonista, ele sempre, ao fim das narrativas, ele se torna refém do desejo do homem branco. Isso é problemático se a gente for olhar hoje. Naquela época não era problemático, Então, quando a gente for pensar em prosa romântica brasileira, tem dois grandes momentos. Deve-se pensar a prosa romântica antes de José de Alencar e a prosa romântica depois de José de Alencar. José de Alencar vai ser o cara que vai, digamos assim, modificar toda a estética de uma maneira muito brusca, porque ele vai trazer, desta vez, o cenário brasileiro. É claro que, como eu disse, José de Alencar, ele tem os seus problemas em relação a algumas coisas, quando ele coloca o índio como protagonista, como tudo isso, mas tem um adendozinho. Ele vai esculhambar tudo, ao meu ver, tá? Quando ele submete esses personagens indígenas fortes à vontade do homem branco, do homem europeu. A gente vai pensar que José de Alencar ele foi um divisor de águas.
nesse sentido, porque ele traz cenário, traz personagens brasileiros, ele coloca o índio como uma figura central, como uma pessoa que é protagonista, que é herói. Ele tenta fazer um romance que leve em consideração questões históricas, regionalistas, e aí o romance passa a ser mais do que um mero folhetim, né? Uma coisa assim, passa a ter uma crítica social, ainda que rasa, mas tem. E aí a gente vai ter um momento em que a história, né, José de Alencar, ele por trazer essas questões, esse cenário brasileiro, ele inaugura essa fase romântica dentro da prosa, porque ele coloca os personagens, a ambientação dentro do Brasil. Só que tem o fato de que a maioria dos romances, tanto de José de Alencar, Manuel de Macedo, Frank Távora, Bernardo de Guimarães, Visconde de Tauná, Manuel Antônio de Almeida, eles fazem os romances que ainda é baseado na vida urbana, de uma maneira muito superficial, nesses mimimis da alta sociedade, nessas fruvilidades da vida social urbana daquela época, e acaba virando uma espécie de retrato dos costumes daquele período. Se você pegar a Senhora, que tem uma história... Eu gosto de Senhora, viu, gente? É um dos poucos livros que, assim, de José de Alencar, que eu ainda, digamos assim, gosto da leitura por conta de Aurélia ser protagonista de sua história. E em Senhora, nós temos uma personagem feminina que vai contra, na maioria da narrativa, aos legados do patriarcado. Então ela toma as rédeas da própria vida. Isso é muito inovador, né, para a época. Ela gere os seus próprios recursos, ela administra, ela compra o marido, ela vai em busca ela compra o amor, né? E ela quer transformar o homem, o marido dela, numa pessoa que é além dessas frivolidades, desses costumes. Aí vem minha crítica. A pessoa bota defeito em tudo. Beleza, ela faz tudo isso. E ao final da narrativa, ela se rende às questões do patriarcado. É claro que eu não entendo que ela se rende de total. Ela se rende à ideia do matrimônio. Mas é inovador se você for pensar que naquela época a mulher não poderia ser protagonista de sua história jamais. Mas aí vem minhas críticas aos livros que eu não sou fã de José de Alencar. Quando eu falo, gente, eu não sou fã, não estou dizendo que eu não gosto de ler. Eu não gosto... eu fico revoltada. Eu sei que é um retrato daquele período histórico, então eu respeito nesse sentido. Mas eu fico pensando assim, gente, Iracema era poderosona, tinha tudo. Eu vou contar Iracema. Iracema é uma índia que nasce numa tribo em que ela tem, digamos assim, o poder de guardar o segredo da Jurema. O que seria o segredo da Jurema? Era algo que deixava os seus companheiros de tribo bastante fortes durante as batalhas. E aí Iracema tá caçando e encontra Martim. Mete a faixa no cara, porque ele é um homem branco, tal, aquela coisa antagonista. Só que ela fica com dó, leva o cara pra aldeia dela, cuida dele e tal. Só que tem um detalhe. Para ela continuar guardando o segredo da Jurema e preparando essa bebida, ela tem que se manter virgem. O que a Iracema faz, gente? Já imaginou, né? Vai furunfa com o Martim.
Então ela abre mão do segredo da Jurema, do seu poder feminino, de ajudar a tribo e tudo, enquanto indígena, para se colocar à disposição de Martim, o homem branco. A úlcera é o amor. O que tá aí, gente, não é a questão do amor. Que eu não tô dizendo que a pessoa não pode ceder. O que está colocado implicitamente aí é o índio, é a representação e da inocência, da coisa toda, do paraíso perdido na terra, no Brasil, aquela coisa toda. É o cara primordial para pensar isso. E aí, o índio se coloca à disposição do europeu, porque o europeu, entre aspas, sabe mais. Porque, entre aspas, o índio tem mais conhecimento, ou o branco tem mais conhecimento. Então, para gerir todas essas riquezas, o que fica implícito é isso. Se você colocar o Guarani, Periceci, coitado do índio, gente, passa toda a narrativa fazendo os desejos de Ceci. Não, gente, pelo amor de Deus, gente. Eu sou chata? É a Alencar que não me ajuda, né? Então, assim, quando a gente for pensar nisso, pensem que tem essas problemáticas, mas pensem também que é um retrato do que se pensava naquele período, porque literatura é isso. Continuando, aí a gente vai ter um outro romance que vai ser, né, bomba. Vai bombar naquele período, que foi o romance inaugural, que é de Joaquim Manuel de Macedo, que é a Moreninha. A Moreninha, ela vai fazer um grande sucesso na classe burguesa brasileira, porque vai se sentir agradada por esse novo modelo de literatura, esse projeto de literatura, em que é colocado a classe burguesa como protagonista e como espelho dos retratos que vão ser colocados nas narrativas. A Moreninha, ela é tipo uma cópia descarada, né, de outros romances europeus, mas que pegou a receita de subjugar as pessoas por uma característica física. A Moreninha, depois ele tenta repetir o sucesso e coloca o loiro. Então, tentem ver essas narrativas com essa... Então, Moreninha, ela conta a história de um rapaz burguês que vai estudar medicina no Rio de Janeiro e que está morando numa república estudantil. O nome dele é Augusto. E ele lá faz vários amigos, dentre eles o Felipe, que chama ele para veranear, quer dizer, passar o verão na ilha de Paquetá. Augusto aceita o convite e seus amigos apostam que ele não vai se apaixonar, não consegue, né, se apaixonar por nenhuma moça. Caso ele fizesse, teria que escrever um romance revelando essa paixão. E aí, gente, tem um livro de Ivan Tushkeviev, que é Primeiro Amor, que é essa história aí, tá? E aí, ele vai e acaba se apaixonando por Dona Carolina, irmã de Felipe, que se recusa a namorar com Augusto, porque na infância havia jurado amor eterno a um outro menino. E Augusto, curiosamente, também havia jurado amor e casamento para uma outra menina. Por fim, eles descobrem que eles são a paixão infantil um do outro. É que eles não lembravam, não sabiam que eles eram essas pessoas. E aí eles vão se entregar a esse sentimento maravilhoso. Então, assim, tem uma beleza na descrição dos personagens, tem uma questão de trazer essa ideia do amor infantil, do amor púdico, do amor lá de aquelas coisinhas, sabe, de brincar com um menino e uma menina lá na infância, que era o meu coleguinha preferido, tinha isso.
E tem todo um cenário burguês, que são pessoas... Gente, a moreninha aí não é pretinha que nem eu, não. Moreninha porque ela tinha os cabelos negros, mas ela era branca. Então tudo isso é colocado ali nesse momento. Aí, meu filho, foi a bomba do sucesso, foi isso daí. Então, gente, por hoje, para nossa parte 1 da prosa romântica do Brasil, é isso.